Bom dia! Essa aula é a introdução ao curso Cálculo Vetorial. Então, eu tenho esse plano aqui que a gente vai seguir, em princípio, com pequenas variações de acordo com o desempenho. Então, esse curso se chama Cálculo Vetorial e Tensorial. Porém, como a gente tem 12 semanas somente e bastante conteúdo, eu decidi que cálculo tensorial, quer dizer, a derivada, covariante, essas coisas, fiquem como extra. Então, se alguém realmente necessita disso, eu vou dar aula, só que isso não vai cair no princípio na prova. Quer dizer, isso pode ser dado como extra, certo? Então, se você realmente precisa, vai usar cálculo tensorial e envia e-mail para mim, então eu vou criar uma aula. Só que eu quero avisar que o cálculo tensorial não é geral, não é como o cálculo como você aprende na FUV. Então, depende da aplicação. Se você aplica cálculo tensorial em uma área, nessa área tem cálculo tensorial específico. Por exemplo, gravitação, cálculo tensorial, espaço não euclidiano, certo? De acordo com Einstein e Grossman, século XX. No início foi desenvolvido esse cálculo. Se você usar cálculo tensorial em líquidos, pode ser outro. Porém, em líquidos você nem precisa cálculo tensorial, do meu ponto de vista. Né? Mas pode usar também em campo eletromagnético, você pode usar cálculo tensorial, ou cálculo vetorial, ou ainda formas exteriores, ou ainda muita mais coisa. Mas para entender, por exemplo, fenômeno eletromagnético, só necessita saber, você necessita saber somente cálculo vetorial. Então, por essas razões que cálculo vetorial você realmente vai precisar depois, quando estudar fenômenos eletromagnéticos ou líquidos, isso que eu vou dar pesado, quer dizer, você vai aprender como usar o cálculo vetorial nesse curso, garanto. Cálculo tensorial, então, por isso fica extra. Também eu posso dar uma aula sobre formas exteriores do cartão, se você precisar. Isso é uma generalização do cálculo vetorial também, diferente do cálculo tensorial. Então, se você se interessa nisso, escreva e-mail para mim e eu vou dar uma aula extra. Então, no princípio, o conteúdo do curso vai ser o seguinte. Então, a gente vai seguir em duas partes. Parte 1 vai sobre vetores, operações sobre vetores, produto vetorial escalar e derivadas dos campos. Derivada que a gente vai usar esse operador aqui, que é chamada nabla, aquele triângulo invertido, né? Isso tudo que a gente vai precisar saber, como que usar esse operador. Então, desse ponto de vista, todas as derivadas sobre campos, como gradiente do campo escalar, divergente e rotacional do campo vetorial, a gente vai aprender como aplicação desse operador. Então, esse ponto de vista mais operacional, a gente vai conseguir usar esse operador em todos os cálculos com vetores e campos vetoriais, a gente vai conseguir fazer, certo? Depois, nessa primeira parte, vai cair também integral de linha, porque integral de linha é quer dizer, um dos tipos de integrais que a gente vai aprender nesse cálculo, e eu vou dar esse integral na primeira parte, porque ele é um pouco separado dos integrais que a gente vai aprender depois. E esse integral de linha, a gente vai também aprender o teorema de Green, quer dizer, integral de linha em duas dimensões, tem teorema de Green que a gente vai aprender, e depois a gente vai ver que isso pode ser generalizada para três dimensões, superfície, como teorema de Stokes. Então, a primeira parte termina em testes. Última semana, no princípio, eu vou dar também lista, e talvez eu vou dar testes durante semanas. Quer dizer, aqui nesse plano escrito aqui, cada semana tem teste, mas pode ser que testes vão ter própria semana, de testes antes da prova. E semana 5 vai ser prova 1, sobre essa parte. Então, nesse curso, vai ter participação do curso, essa nota de participação, que também adiciona as notas da prova. O que é? Esses testes vão ser no Moodle, de múltipla escolha. Então, você resolve em casa e escolhe a resposta correta, de 3 ou mais opções. E você será atribuído uma nota
de 0 a 10 multiplicado por peso do teste. Peso do teste não pode ser muito grande, porque se você fazer 4 testes e cada um peso 1, quer dizer, a nota pode chegar a 40, né? Então, o teste vai ter seu peso e, no princípio, as notas do teste não podem chegar até que 40% da nota total. Quer dizer, desse ponto de vista, eu vou atribuir pesos do teste. Então, se você resolver o teste completo, você vai atribuir a nota do teste inteira. Quer dizer, pode ser 1, 2, até 3 no máximo, certo? Quer dizer, se você tem prova nota D até 10, o teste não pode chegar até 10, pode chegar somente 1 ou 2 ou 3, né? E você vai ter fração dessa nota de acordo com a resolução do teste. Mas isso vai ser adicionado na nota média. Então, você vai ter nota de participação. Isso é nota de participação. Então, durante o curso, você pode chegar até 40% da nota total. Quer dizer, nem precisa resolver a prova para passar o curso. Entendeu? Se você é satisfeito com nota D, conceito D, que é 40%. Tudo bem? Então, parte 2 vai começar dos integrais. A gente vai integrar sobre superfície. Eu aprendi área de superfície, integrais de superfície, porque em 3 dimensões, o cálculo vetorial é o campus em 3 dimensões, com superfícies, áreas enceradas por superfícies, como é que usar os teoremas tradicionais que a gente tem nesse cálculo vetorial, como o teorema de Gauss, teorema de Stokes. E isso que a gente vai aprender. Esses teoremas têm muitas aplicações em campo eletromagnético, por exemplo. Certo? Ou mecânica dos líquidos, certo? E além disso, além desses teoremas, a gente vai aprender também que se chama coordenadas curvilíneas, porque alguns problemas têm simetria, por exemplo, simetria esférica ou simetria cilíndrica, quer dizer, simetria de rotação ou simetria completa, né? Simetria esférica. Então, a gente pode usar o que se chama coordenadas curvilíneas para calcular integrais sobre superfície, sobre volume. Então, a gente vai aprender tudo isso. E todas essas operações que a gente vai aprender na primeira parte vão então estar bem transferidos para coordenadas curvilíneas. Então, por exemplo, gradiente em coordenadas curvilíneas, como é que calcular? O rotacional, coordenadas curvilíneas, certo? Essa é uma aula específica sobre coordenadas curvilíneas. Então, a gente vai aprender a usar qualquer coordenadas curvilíneas ortogonais que existem na natureza. E vai ter um cálculo geral. Depois a gente vai estudar somente dois tipos de coordenadas curvilíneas, que coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas, certo? Como aplicações. Em semana, a última semana antes da prova, as aplicações de todo o cálculo vetorial. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que eles são esse cálculo aplicado em fenômenos eletromagnéticos, certo? E depois vai ter semana de testes e a prova 2. Então, semana 10, na verdade, tem testes também. E testes podem cair até que cada semana. Eu vou ver quantos testes a gente vai precisar para passar até 40% da prova, da nota total. E vai ter extras, né? Algumas aulas já têm esses símbolos de Levi-Civita, símbolo Kronecker, esses matriz de rotação 3D, que eu acho que é importante porque tem esse tensor da inércia, que a gente com certeza vai ver na mecânica. Isso tudo eu vou dar talvez nas aulas, talvez como extras. E como extras ficam também, como eu falei, derivada covariante, cálculo tensorial e até que cálculo de formas exteriores. Se a gente precisar, eu vou dar uma aula de cada esse tópico. Mas esses tópicos, do princípio, não vão cair na prova. Quer dizer, se você não se interesse desses tópicos, só seguir cálculo vetorial, isso garante que você até chegar a uma nota máxima desse curso. Aqui tem uma bibliografia, no princípio, a apóstolo a gente pode usar, e o resto, mas eu vou dizer o seguinte, que as aulas que a gente vai ter no Moodle é suficiente para esse curso, certo? Observa que cada livro talvez vai ter suas próprias notações. Por exemplo, alguns livros usam essas anotações como grade, divergente, curl, tudo não precisa, porque no nosso curso a gente vai usar a única anotação com o operador nabla, que é aquele triângulo invertido. Isso tudo é também padrão.
Por exemplo, no Apóstolo, é usado essas notações. Então, e também livro em português, a gente pode ler Apóstolo, por exemplo. Mas, no princípio, todos esses livros são bons. Por exemplo, Morse, Feshbach e seus métodos de física teórica, né? Eles são mais específicos para os físicos, certo? Outros livros eu não sei. Esse livro, por exemplo, como Estrela, formas números diferenciais, como eu falei, formas exteriores. Isso não precisa, mas se alguém se interessa, pode olhar. Então, como é que o curso será avaliado? Como eu falei já, existe a nota de participação, que é resolução dos testes, certo? Quem não gosta de resolver testes, vai ter listas. Vai ter 2 listas, cada lista para parte, pode resolver a lista, isso é suficiente, mas você não vai ter essa nota de participação. Então, essa nota de participação atribuída à resolução dos testes. E observa aqui que nota média, ela adiciona as notas das provas, então é importante. E chega até 40%, quer dizer, até se você resolver todos os testes e conseguir 40%, já tem a nota D, né? Além de fazer a prova, adicionar ainda mais, certo? Então, o REC tem seus próprios argumentações, como esse conceito, né? E tem sub, vai ter sub, e eu acho que a sub vai ser aberta. Se, por exemplo, você quer fazer sub, eu vou preparar a sub para você. Todas as provas vão ser também no Moodle, do mesmo jeito como testes. A diferença dos testes, teste vai ter acesso múltiplo, 2 vezes. Eu vou dar 2 vezes, cada um 3 horas. Teste vai ter até 4 exercícios, 4, por exemplo, né? Então, você entra, resolve, escolhe a resposta correta. Não gostou do resultado? Pode entrar depois e resolver de novo. Só que você não vai ver as respostas corretas quando terminar o teste. Depois, antes da prova, uma semana antes da prova, ou na semana da prova, a resolução dos testes vai ser dada. Então, você pode aprender ainda mais vendo como que os testes são resolvidos. Então, como é que será a prova? Vai ter uma semana da prova. Quer dizer, a prova vai ser dada na segunda-feira. Na segunda-feira, a resolução dos testes que valem para essa prova. Então, você pode resolver a prova durante a semana. Mas a prova tem um acesso único. Uma vez. Você entra e tem 3 horas para resolver. Não pode entrar 2 vezes. Certo? Quer dizer, pode entrar depois, mas esse o tempo continua contando. Tá? 3 horas. E provas também vão ser de múltipla escolha, certo? 3 respostas para cada questão, 4 questões, né, normalmente. Pode ser 5, tá? Vai ter o peso de cada questão na prova, isso você vai ver, então você pode escolher. Então vai ser uma página da prova, todas as questões numa página, você vai ver quanto vale cada questão, pode começar a resolver de qualquer ordem que você quer. Os testes vão ser feitos também desse jeito, ou talvez de outro jeito, que na cada página vai ter uma questão só, você vai resolver, porque teste você pode entrar múltiplas 2 vezes, né? Você pode entrar, depois ver todas as questões, depois pensar, depois entrar de novo e resolver, se quiser, né? Tudo bem? Então, os conceitos atribuídos desse jeito, aqui tem esse planilha. Essa planilha eu uso já há muitos anos, acho que mais que 8 anos, então isso não muda. Certo. E, então, tem também site do curso, mas lá, por enquanto, as aulas antigas, né? Tem aulas antigas, né? E, no princípio, não precisa o site, porque tudo vai ser no Moodle, né? Todas as aulas, testes, provas e aulas de vídeo vai ser no Moodle. Esses vídeos vão ser colocados no YouTube, então manter também canal no YouTube, mas vídeos também vai ter link no Moodle, então você pode entrar pelo Moodle no YouTube e ver as aulas. Certo? Então é isso.